Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos começar esse dia da melhor maneira possível, compreendendo o que Deus espera que compreendamos na sua palavra. Por isso nós estamos dispostos a estudá-la, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço a sua companhia diária, agradeço a sua interação aqui conosco quando você toma esse vídeo e compartilha com outras pessoas. Assim a palavra de Deus vai mais longe. Obrigado de coração. Continue assim fazendo, tá bom? Se você não é ainda inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para fortalecer nosso canal aqui e fazer parte da nossa grande família do Lição Fácil. Acione as notificações, tá bom? Uma outra coisa importante, não se esqueça de deixar o seu gostei no final aqui do vídeo, tá bom? Vamos juntos. Vida e ministério de Jesus. Bom, qual que é a declaração de missão do Messias? Para que ele viria ao mundo? Qual seria a sua prioridade ou as suas prioridades? Bom, no tempo de Cristo, os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, são aqueles que estudavam as profecias, tinham uma visão equivocada do ministério do Messias. Para eles, o Messias viria para libertar Israel da tirania dos romanos e colocar Israel novamente como a coroa de todos os reinos da terra. Mas, quando Jesus começa o seu ministério lá em Nazaré, e ele tinha por costume ir à igreja nos sábados, ele entrou em uma certa sinagoga no dia de sábado, como era de seu costume, como diz lá em Lucas 4,16, e alguém lhe dá o livro de Isaías. E ele inaugura o seu ministério com as palavras desse livro, principalmente aquelas palavras finais do livro, que está lá em Isaías capítulo 61. Deixa eu ler para você o que está escrito aqui a partir do versículo 16 do capítulo 4 de Lucas, que diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o inaceitável do Senhor. Essa é a declaração de missão do Messias, percebeu? Bom, isso deve ter frustrado os líderes religiosos que pensavam que o Messias deveria vir e sentar no trono de Davi e tomar a dianteira política da nação e fazer Israel, de fato, um povo glorioso diante de todas as demais nações. Mas a declaração do Messias foi exatamente o oposto disso, quando ele haveria de abençoar aqueles que eram, por eles, pelos líderes religiosos, pelos cobradores de impostos, pelos comerciantes, como sendo aqueles que deveriam ser desprezados, os pobres. Eles entendiam, olha que coisa terrível, eles entendiam que pobreza era castigo de Deus, era resultado do pecado e por isso eles eram culpados, eles próprios eram culpados da sua pobreza. Ninguém precisava ajudar um pobre, ninguém deveria, inclusive, ajudar um pobre porque ele estava colhendo os frutos da sua vida pecaminosa. Que coisa terrível, né? Que situação terrível. Esse era o pensamento daquele povo. Esse era o pensamento difundido, ensinado. E os pobres estavam à mercê da bondade de alguém que pudesse lhe atender com um pedaço de pão, alguma coisa assim, uma esmola qualquer. Meu amigo, o Senhor Jesus quebra os paradigmas, não quebra? Quebrou os paradigmas aqui, demonstrando qual seria a sua verdadeira missão. E o Senhor Jesus começa, então, o seu ministério. Diz a Bíblia que ele começa a fazer coisas extraordinárias, milagres, e as pessoas se aglomeravam para serem atendidas por Jesus. Jesus lhes pregava a palavra, mas antes de lhes pregar a palavra, ele atendia essas pessoas nas suas necessidades. Não havia sofrimento que o Senhor Jesus, que estava ali perto de Jesus, que o Senhor Jesus não atendia, que não minorava, que não aliviava esse sofrimento. Sempre ele fazia algo de bom para aquele que precisava. E até mesmo João Batista. João Batista, diz o próprio Jesus, que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Um profeta do Senhor preparou o caminho do Messias. Aí ele foi preso.
E diz a Bíblia que ele ficou ouvindo aí as notícias do que Jesus fazia, ele ficou confuso. Peraí, será que Jesus realmente não vai subir ao trono de Davi? Será que ele não vai libertar Israel da tirania dos romanos? Por que ele está aí pregando, curando? Aí ele manda alguns perguntarem a Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E qual foi a resposta? E qual foi a resposta que Jesus deu aos discípulos de João para levarem a resposta a ele lá na prisão? Deixa eu ler para você. Vê, ó. Mateus 11, versículo 4. E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Está vendo aqui? Essa foi a prova que o Senhor Jesus deu do seu ministério, da sua messianidade para João. E ele deve ter ficado satisfeito com a resposta, porque os seus discípulos voltaram até a prisão e relataram para João o que ouviu de Jesus. E ele deve ter ficado satisfeito, porque realmente estava cumprindo-se uma profecia. A profecia messiânica de Isaías, capítulo 61, o versículo 1 e 2, que nos diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar os que choram. E o Senhor Jesus fez isso com maestria. Por que ele fez isso? Bom, primeiro porque ele é amor, né? Cada uma daquelas pessoas que estavam sofrendo ao seu redor, lhe pedindo, lhe implorando que lhe fizesse algo para aliviar o sofrimento, era parte da criação que ele mesmo fez. Todos eles eram filhos e filhas do Senhor e ele não podia simplesmente ignorar, passar por alto e não fazer nada porque isso tocava diretamente o seu coração. Mas ele também fez isso para demonstrar a cada um de nós o que ele espera da sua igreja no século XXI. A igreja de Cristo precisa ser um centro de misericórdia, de solidariedade para aqueles que estão sofrendo. Uma igreja que vive a pregar o Evangelho sem levar o pão, sem levar o alívio aos sofredores, sem ajudar as pessoas nas suas necessidades, essa não é a igreja de Deus, apesar de que às vezes possa pregar sobre ele nos púlpitos. Porque diz Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a religião pura e imaculada para com Deus, nosso Senhor, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e permanecer incontaminado pelo mundo. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a religião verdadeira de Cristo que ele nos ensinou. Ou seja, a religião de Cristo primeiro precisa ter um impacto profundo no meu e no seu coração. Somente assim teremos condições, de fato, de influenciar o mundo ao nosso redor. Porque, do contrário, nós podemos perder a nossa influência, a força da nossa pregação e a força das nossas palavras. É isso. As pessoas estão não interessadas tanto no que nós temos a dizer a elas, mas como nós próprios estamos demonstrando se é verdade aquilo que ensinamos ou não. Querido amigo, querida amiga, é um desafio para nós, é um desafio. E o Senhor Deus quer que a gente saia dessa nossa letargia espiritual, dessa apatia, dessa vida sem sentido. O que adianta você sentar nos bancos da igreja, ouvir sermões e permanecer do mesmo jeito? Eu lhe pergunto, o Evangelho lhe alcança desse jeito? Não. Uma das provas inequívocas que o Evangelho nos alcançou é quando nós vivemos os princípios do Evangelho. E aí? Está aí. Se essa era a missão de Cristo, eu lhe pergunto, deveria ser diferente a missão da igreja, que sou eu e você?
vida consagrada a Deus, pessoas consagradas vivendo a verdadeira solidariedade e o amor de Cristo pelos necessitados, é uma pregação que não pode ser contradita nem negada. Tem um poder e um impacto extraordinário. E Deus espera que assim vivamos, para que nós possamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar para isso? Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por sua orientação, pelo seu puxão de orelhas, porque às vezes nós não vivemos assim. Nos ajude, Senhor, por favor. Que o Espírito em nós seja maior do que o egoísmo em nós. Aliás, que o Espírito Santo destrua o egoísmo dentro do nosso coração e que nós possamos viver única e exclusivamente para a Tua glória e majestade. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.